Olá, meu nome é Caroline e eu faço parte do programa de residência pedagógica do Instituto Federal Campus Birigui. Bom, vamos falar um pouco sobre arcos de circunferência. Considerando os pontos A e B de uma circunferência. Então, aqui a gente tem a nossa circunferência e os nossos pontos A e B. Esses pontos A e B, eles determinam dois arcos e eles são extremidades de ambos. Então, eles determinam dois arcos dentro da minha circunferência. Então, aqui a gente tem o ponto A, o ponto B, um arco e outro arco. Vejamos essa figura aqui abaixo. Nós temos A, B, M e N, tá? Então, aqui a gente tem o arco AMB e o arco AND, que eles são determinados pelo nosso ponto A e B, que a gente tinha dito anteriormente. Quando os extremos A e B, eles coincidem, ou seja, quando eles estão no mesmo lugar, nós vamos obter um arco completo, ou chamado um arco de uma volta, e também um arco nulo, que ele vai se reduzir apenas a um ponto. Então, aqui a gente tem o nosso exemplo de um arco completo, quando A é igual a B, ele deu a volta completa na nossa circunferência. E também nós temos o arco nulo, que é quando coincide os pontos A e B. Quando esses extremos A e B são distintos e estão alinhados com o centro O da nossa circunferência, nós vamos obter dois arcos de meia volta, ou semicircunferência. Então, aqui a gente vai ter a nossa circunferência, temos o ponto O, que indica o centro dela, tá? E nós temos o ponto A e B. Perceba que eles estão alinhados com o nosso centro da circunferência. Quando isso acontece, nós vamos obter duas semicircunferências. Então, a gente vai ter a semicircunferência de cima e essa semicircunferência aqui de baixo. Todo ângulo de vértice no centro O de uma circunferência é chamado de ângulo central. Cada ângulo central é associado a um arco correspondente da nossa circunferência, que ele intersecta. Vamos observar então a figura abaixo e os três arcos em destaque. Então, perceba que nós temos o nosso centro da nossa circunferência, tá? E nós temos três ângulos aqui, alfa, beta e epsilon. O ângulo alfa, ele está sendo correspondido, olha aqui, quando a gente faz assim, ele está sendo correspondido ao nosso arco AB. E o nosso ângulo beta, ele está correspondendo ao nosso arco CD. E o epsilon, ele está correspondendo ao nosso arco EF. Então, o arco AB corresponde ao ângulo central. Ó, o ângulo central dele é A, O, B, e a medida dele nós chamamos de alfa. O arco CD, ele corresponde ao ângulo central COB, então C, centro O, D, de medida beta, que é o que está dentro aqui da nossa abertura do arco. E o arco EF, ele corresponde ao nosso ângulo central EOF, ângulo central OF, de medida epsilon, ok? Então, vamos medir agora arcos e ângulos. A gente vai estudar duas unidades, grau e radiano. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o grau. Vamos supor que a gente tem uma circunferência e a gente vai dividir ela em 360 partes iguais. Independente do tamanho da minha circunferência, vamos pensar em uma circunferência qualquer e vamos dividir ela em 360 partes iguais. Nós dizemos que cada arco, ele mede 1 grau. Como consequência, nós vamos ter que o arco completo dessa circunferência, ele mede 360 graus. A medida em graus de um arco de circunferência, ela vai ser igual à medida do ângulo central ao que ela corresponde. Lembra que a gente viu aqui que esse arco AB, ele corresponde a esse ângulo alfa, certo? Então, a medida desse arco, quando eu vou medir esse arco AB,
ele vai possuir a mesma medida desse ângulo que ele corresponde, que é o alfa. Então, ó, eu tenho a minha circunferência, certo? E eu tenho esse arco AB. Como eu sei qual que é o tamanho dele? Pela abertura que ele tem, pelo ângulo que ele está correspondendo. Então, ele corresponde a 60 graus. Então, a medida desse meu arco AB é exatamente 60 graus, que é o ângulo ao qual ele corresponde. Agora a gente vai falar sobre o radiano. O comprimento de uma circunferência de raio R corresponde a 2πr. Tá? Então, a gente vai pegar a circunferência. A gente tem uma circunferência e o comprimento dela vai corresponder a 2πr. O R é o raio da minha circunferência. Como π é aproximadamente 3,14, uma circunferência, qualquer circunferência, ela vai conter 6 raios completos, mais um pedacinho. Então, aqui a gente tem o nosso exemplo. A gente tem uma circunferência e ela possui 6 arcos, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, um arco, 2, 3, 4, 5, 6 e outro bem pequenininho aqui, que corresponde ao 0,28. Portanto, o ângulo de uma volta completa é igual a 2π radianos, tá? Ou 6,28 rad. Por que 6,28? Se a gente vem aqui na nossa formulinha do comprimento de uma circunferência, é só substituir 2 vezes 3,14 vai me dar 6,28. E o meu raio R, a gente tem que substituir ele também. Esse raio aqui, ele mede 1. Então, eu vou ter que 6,28 rad, tá? O radiano, ele é um arco unitário, cujo comprimento é igual ao comprimento do raio de circunferência no qual ele está contido. Então, vamos supor que essa circunferência, ela tem 10 metros de raio. O raio dela mede 10. Então, todo arco que ela tiver, lembra que uma circunferência tem 6 arcos, 6 rads. Todo arco possui exatamente o tamanho do meu raio, que é 10 metros. Então, uma circunferência que ela possui o raio 1, que é exatamente essa aqui que a gente está vendo, possui o raio igual a 1, ela possui como medida completa. Lembra que a gente está falando da circunferência. Quando a gente fala circunferência, é uma volta completa. Ela possui como medida 2π rad. Vamos transformar, então, as unidades. A gente pode transformar graus em radianos e radianos em graus. Então, olha lá. As medidas de um arco em graus e radianos são proporcionais. Por isso, a transformação de uma unidade para outra, ela vai se dar por meio de uma regrinha de 3, usando a seguinte equivalência. 180 graus corresponde a π rad. Vamos pensar, então, na nossa circunferência, tá? Nós temos que a nossa circunferência, ela tem 360 graus, se lembram? 360 graus. Então, eu vou pegar uma semicircunferência. O que é uma semicircunferência? Não é quando eu tenho um ponto A, B, que ele está alinhado com o meu centro? Então, é isso que eu vou fazer, ó. Vamos tentar aqui fazer uma circunferência. Eu tenho uma circunferência e eu vou dividir ela. Aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o meu ponto B e aqui eu tenho o meu centro, ó. Eu vou pegar exatamente uma semicircunferência. E quanto mede uma semicircunferência? Não é a metade da minha circunferência? 360 graus dividido por 2 dá exatamente 180 graus. Em radianos, a minha circunferência não mede 2π rad? Então, dividido por 2, eu vou ter π rad. Então, 180 graus corresponde exatamente a π radianos, tá? Relação entre as unidades. Vamos ver essa tabelinha aqui. A gente vai ter o arco.
a gente vai ter a medida dele em graus e a medida deles em radianos. O arco de 1/4 de volta. Eu vou fazer uma circunferência. Eu tenho uma circunferência e eu vou dividir ela em 4 partes, tá? 1/4 de volta corresponde a uma parte da minha circunferência, ok? Então, ela vai medir 90 graus. Em radianos, vai ser π sobre 2 rádio. Meia volta, que é exatamente igual a uma semicircunferência. Então, são 2 pedaços da minha circunferência que eu dividi em 4. Então, ele vai ter 180 graus, como a gente viu anteriormente, e em radianos, π rádio. 3/4 de volta, eu vou pegar 3 partes da minha circunferência. Ele vai medir 270 graus, e em radianos, 3π sobre 2 rádio. E o arco completo, que são os 4 pedaços da minha circunferência que eu dividi em 4, ele vai ter 360 graus e 2π rádio. Então, agora a gente vai resolver 5 exercícios, tá? Bem rapidinhos, para a gente fixar um pouco melhor essa parte aí de arcos, de medida, bem tranquilinhos, tá? Primeiro exercício, vamos converter 225 graus em radianos. Lembra que eu posso fazer isso? Porque eles possuem uma proporção. 180 graus é igual a π rádio. Então, nós vamos ter que 180 graus é π sobre rádio. Como que eu calculo? Como que eu faço essa transformação? Através de uma regrinha de 3. Então, eu tenho que 225 graus, ele tá para x radianos, que é o que eu quero descobrir. Fazendo a regra de 3, nós vamos ter que 180 vezes x é igual a 225 vezes π rádio. X, eu vou passar esse 180, né, dividindo 225. X, ele é igual a 225π sobre 180 radianos. Fazendo essa divisão aqui de 225 por 180, eu vou ter que o meu x é igual a 5π sobre 4 radianos. Ou seja, 225 graus é a mesma coisa que 5π sobre 4 radianos, tá? A gente descobriu aqui a nossa resposta. Bem rapidinho, bem tranquilo de se fazer. Vamos fazer mais um agora. Vamos converter, então, 11π sobre 6 rádio em graus. Mesma coisa. Π equivale a 180 graus. E 11π sobre 6 vale x graus, né? Então, aqui, ó, a gente vai ter 180 graus corresponde a π, e o meu x, ele corresponde a 11π sobre 6 rádio. Fazendo a regra de 3, nós temos que π vezes x é igual a 180 vezes 11π sobre 6 radianos. Fazendo 180 vezes 11, nós temos que π vezes x é igual a 1980π sobre 6 radianos. Dividindo esse 1980, vamos deixar esse π aqui, ó. Fazendo esse 1980 dividido por 6, eu vou ter que o meu x ele é igual a 330π sobre π, porque aí eu passei o meu π dividindo aqui, tá? Cortando esse π com esse π, porque π sobre π é igual a 1, eu vou ter que o meu x vale, então, 330 graus. Ou seja, 11π sobre 6 é a mesma, radianos, né? É a mesma coisa que 330 graus, tá? Mais um exercício. A circunferência da figura abaixo tem 12 metros de raio. Vamos memorizar essa informação. 12 metros de raio. O arco AB, então a gente já tem um arco, a gente tem a nossa circunferência de raio 12 metros e o arco AB que mede 2π metros. Obter em graus a medida do arco e do ângulo central correspondente. Se a gente calcula a medida do arco em graus, a gente já tem qual que é o valor do ângulo central dele, lembra? Eles são equivalentes, é a mesma coisa. Então, vamos lá, a gente tem aqui, então, a nossa figura. A gente vai ter o nosso arco e
o nosso raio, que vale 12 metros, a nossa circunferência, desculpa, a gente tem a nossa circunferência, o nosso raio, que vale 12 metros, o nosso arco AB, que vale 2π, e o ângulo alfa, que é o que eu quero descobrir. Então, a gente tem que raio é igual a 12 metros e o arco AB é igual a 2π metros. Lembra do comprimento da circunferência? Como que a gente calcula ele? C é igual a 2π vezes R. A gente já tem quanto vale R, então a gente vai descobrir quanto vale a nossa circunferência, qual que é o tamanho total dela. Então, é só substituir. No R, a gente vai colocar 12 metros. Então, C é igual a 2π vezes 12, que a nossa circunferência, então, vale 24π metros. É uma circunferência bem grande. Se alfa é medida em graus, então o meu alfa, ele é igual ao meu arco AB, que é igual à medida do meu arco AB, no caso, que é igual ao meu ângulo central AOB, ok? Então, regrinha de 3. O arco completo, a gente tem que ele vale 24π, que em graus é exatamente 360 graus. Lembra que eu falei que independente do tamanho da minha circunferência, ela sempre vai ter 360 graus. E a gente tem que o nosso arco AB em metros é 2π. E a gente vai descobrir quem que é esse meu ângulo alfa. A gente tem o nosso arco completo e um pedacinho dele, que é o nosso arco AB. Então, fazendo aí essa regra de 3, nós temos que 24π vezes alfa é igual a 2π vezes 360. 24π vezes alfa é igual a 2 vezes 360, 720π. Alfa é igual, agora eu vou passar esse 24π dividindo o meu 720. Então, vai ficar alfa é igual a 720π sobre 24. Esse π cancela com esse π, porque dá 1. Π dividido por π é igual a 1. E a gente vai fazer 720 dividido por 24, que me dá exatamente alfa igual a 30 graus. Então, a medida do meu arco é 30 graus e do meu ângulo central é exatamente 30 graus. Mais um exercício. Numa circunferência, o comprimento de um arco é de 40 centímetros. Então, eu tenho uma circunferência e eu tenho o comprimento do meu arco. Esse mesmo arco, ele mede 5 radianos. O que que isso quer dizer? Lembra que em uma circunferência, toda circunferência tem 6 radianos, são 6 arcos, certo? De mesmo tamanho. E o que determina esse mesmo tamanho? É o raio da minha circunferência, certo? Então, como o meu arco, ele mede 5 rad, o seu comprimento é igual a 5R, claro, porque o meu arco, ele tem 5 radianos. Então, são 5 arcos de tamanho R, 5 vezes R, sendo R o raio da minha circunferência. Então, 5R é exatamente igual a 40 centímetros. Por que 40? Porque o comprimento do meu arco é exatamente 40 centímetros. Então, R é igual a, passando aqui dividindo, 40 dividido por 5 centímetros. R é igual a 8 centímetros. Porém, eu quero calcular a medida da minha circunferência. Quando eu falo a medida da minha circunferência, é a medida de uma volta completa, dela inteira. E como que a gente calcula a medida da circunferência? Pela essa formulinha aqui, C é igual a 2π vezes R. A gente acabou de descobrir quem que é o nosso R. Então, C é só substituir. C é igual a 2π vezes 8. 2 vezes 8, 16. Então, a minha circunferência mede 16π. Último exercício aqui para finalizar a nossa aulinha. O raio de uma circunferência mede 10 centímetros. Então, a gente já tem o valor do nosso R. Nela, marca-se um arco medindo 6 centímetros. Calcular a medida desse arco em radianos. Então, pera lá. Eu tenho que o meu raio é igual a 10 centímetros e um arco que mede 6. Lembra que um arco da minha circunferência é exatamente igual ao tamanho do meu raio?
Então, a gente tem que esse arco, como ele é 6 centímetros, ele é menor do que a minha circunferência. Então, vamos lá. Eu tenho que o meu raio é 10 centímetros e ele vale 1 rad, porque ó, um raio é igual ao tamanho de um arco. 6 centímetros, que é o valor do meu outro arco, é igual a quanto de radiano? Então, a gente vai fazer essa regrinha de 3. Então, 10 vezes x é igual a 6 rad. 6 vezes 1, 6. Passando 10 dividindo, eu vou ter que o meu x é igual a 6 sobre 10 radianos. Então, o meu x, aqui eu vou dividir por 2, tá? Vou dividir por 2 embaixo e dividir por 2 em cima. Eu vou ter que o meu x é igual a 3 sobre 5 radianos, que é igual a 0,6 rad. Então, observe, repare que o arco calculado, ele é menor que 1 rad, porque o meu arco, ele é menor do que o tamanho do raio da minha circunferência. Então, aqui a gente vai finalizar a nossa aulinha, tá? Sobre arcos na circunferência. Muito obrigada, até o próximo vídeo.